Olá, gente, Moisés Eletrônica com mais uma... Gente, eu estou com uma frontal, né, de uma lavadora, tá certo? Fui na casa de um cliente e o cliente alegou o seguinte defeito na sua máquina de lavar, né? Ao apertar esse botão Power, aqui, ó, às vezes ligava e às vezes não ligava, né? O que acontece aqui, gente? Vou dar um macete aí quando acontecer isso a vocês. Se você pegar aqui, né, com ela na tomada, né, ligada, você vai ver que ao girar aqui, toda ela aqui, ela vai ligar, tá certo? Ela liga aqui ou aqui. Só que aqui é permanência dela ligar, né? Você, mesmo ligando aqui e ela acendendo, você tem que apertar aqui para ela ligar, tá certo? E aqui é definitivamente ligar, né? Mas ela não estava ligando, às vezes ligava, às vezes não ligava, estava com defeito, né? O que é que acontece aqui, gente? Essa é uma de 10 kg, é a Consul, tá certo? 10 kg, Facilite, tá certo? Então, gente, o que acontece? Ela tem a placa dela normal mesmo, né? Placa de potência e tem uma placa de interface, tá certo? E tem 3 botãozinhos embaixo, liga aqui, dá o clique, né? Tá certo? Então, gente, é aquele mesmo botãozinho de TV, do botão Power, tá entendendo? Aumenta, desliga, essas coisas, né? Então, gente, o que acontece? Há uma solução aqui que a gente pode fazer. Imaginemos que aqui seja uma chave, tá certo? Uma chave de fenda. Você coloca a parte do cabo aqui nela, tá certo? E dá 3 batidinhas, isso é uma dica, viu? Dá 3 batidinhas, tá certo? 3 batidinhas de leve, tá certo? Aqui, aqui e aqui. Se as 3 não estiver funcionando, dá nas 3, né? Tá certo? E aí, você faz o teste novamente. 90% das vezes, ela funciona, tá certo? Ela volta a funcionar normal e você resolve o problema e dá a garantia, tá certo? Quanto eu cobro, Moisés, por esse defeito aí? Você pode cobrar de 100 a 130 reais. Agora, você tem que explicar ao cliente o seguinte, olhe, também a outra solução, né? Esse serviço aqui fica por 130 ou 100, de 100 a 130. Mas a outra solução é trocar essa plaquinha que tem aqui embaixo, uma plaquinha pequena de interface, tá certo? Mas ela é conjugada com a placa de potência, tá certo? E não troca só a interface, tem que trocar tudo junto. Aí o serviço para troca, você ir na casa do cliente, pegando essa peça, como eu peguei, aí trocando o conjunto, botando o conjunto novo, gente, com garantia, tá certo? O serviço fica por 450. Aí você pode passar 2 orçamentos para o cliente. 450 ou 130 reais você fazendo dessa forma. Agora veja só. Você fez isso aqui, essa batidinha, ela volta a funcionar normal, mas você, para fazer um serviço perfeito, você faz o quê? Você abre, tira, como eu tirei, leva em casa, na oficina, né? No caso aqui eu trouxe a oficina, e você troca as 3 chavinhas. Nesse caso aqui eu vou trocar só 2, essas 2 aqui, tá certo? Porque a de liga tá normal, tá certo? Já foi outro técnico lá, trocou só uma e o serviço voltou a dar defeito, tá certo? Ele ficou chateado e tal. Por que, gente? O que é que acontece aqui? Quando essa chavinha dá defeito, o clique dela, né? Na chavinha, há uma oxidação. E quando há essa oxidação, a placa de potência, ela entra em proteção. Aí não liga. Então, gente, como eu disse aqui, né? Essa placa de interface tem 3 chavinhas, ó. 3 chavinhas que quando ela entra, ela oxida dentro, tá certo? Aqui no clique, ó, dentro da cápsula, né? Ela oxida e a placa de potência, ela entende como se fosse um curto. Aí ela não liga a máquina de lavar, tá certo? Então, eu já ressoldei, ó. Essa primeira aqui tava boa, do botão Power. Mas essas 2 aqui estavam com danificado, né? Aí estava realmente dando a placa interface, a placa de potência estava aceitando como se fosse um curto, tá certo? E aí entrando em proteção. Troquei aqui, ó, você vê que ela não clica, tá certo? Ela não tem o clique dela, tá certo? Então, nesse caso aqui, eu falei com o cliente que para não ir na cidade e comprar,
porque eu conserto TV também, tá certo, gente? Aí eu tirei de uma plaquinha de TV boa e coloquei avisando o cliente, lembrando, tá certo, gente? Então você pode botar uma nova, ou você pode fazer isso aqui e fazer um preço razoável para o cliente. No caso aqui eu vou cobrar R$100, tá certo? Se fosse a novinha, eu ia cobrar 130, né? E se fosse para trocar o conjunto, R$450, tá certo? Então aí já fiz a troca aí, vou colocar aqui, tá certo, no local, e vou entregar e vou levar lá e colocar na máquina, tá certo? Então aí, gente, aí uma dica aí para vocês, né? Vocês primeiro batem com a chave de fenda aqui, com as costas da chave de fenda, né? Aqui, aqui e aqui, nos 3 botões. Se ela funcionar normal, aí vocês já sabem que é a chavinha que está com problema antes de abrir, né? E aí vocês trocam a chavinha e resolvem o problema, tá certo? Fica aí a dica, tá certo? Para vocês, Moisés Eletrônica. Pois bem, gente, veja só, coloquei já a placa no local aqui, estou na casa do cliente, mas o cabo que trocou o primeiro botão, ele rompeu a trilha. Aí o que eu fiz? Fiz um jumper para conectar entre um botão e outro da plaquinha, tá certo? Então vocês observem se a trilha não está rompida, porque pode acontecer isso, né? E o problema disso era os 2 botões que estavam com defeito, que eu troquei, e a trilha rompida da plaquinha, tá certo? Fazendo isso resolve o problema, tá certo? Vou ligar aqui para vocês verem. Espero que eu consiga encaixar aqui rápido, porque toda vez demora. Olha, já ligou ela, tá certo? Vou apertar aqui, ó. Tá vendo? Já começou a funcionar, certo? Então o problema era os 2 botões que estavam com defeito, foi feita a troca, e a trilha da plaquinha rompida, tá certo? Grande abraço a todos aí. Moisés Eletrônica, fui!